Nós estamos iniciando nossos estudos e hoje, sábado, nós estudamos o Livro dos Espíritos. E a nossa tão querida amiga Maria Emília Torinho irá estudar conosco na noite de hoje, dar continuidade ao capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal, as perguntas 361 a 366, e irá conversar conosco sobre faculdades morais e intelectuais do homem. E na hora dos passes, a nossa tão querida também, Regina Peixoto, irá comentar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o item 4, missão dos espíritas. E aqui na nossa casa nós recebemos, ao chegarmos aqui, uma mensagem que está no livro Palavras do Coração, volume 2, edições CELD, e psicofonias do nosso querido e amado altivo, caríssimo Panfiro. E traz a assinatura de um dos diretores da nossa casa, nosso doutor Erma. E nos fala assim a página: a alavanca da vontade. Na prática da oração, bem como do exercício do bem, não se pode deixar de considerar o esforço pessoal capaz de conduzir o pensamento na busca dos objetivos a alcançar. A prece é o resultado da ação do espírito que se volta para Deus ou para núcleos de elevação espiritual, buscando apoio. Ao ser feita, é necessário que haja uma determinação, que haja um fortalecimento da vontade capaz de conduzir o homem a esse desempenho. Na ação do bem, igualmente, encontramos a vontade como elemento determinante para que se alcance o objetivo. Não há bem que se faça se não houver determinação, vontade firme. Não há atitude generosa que não parta de uma força íntima residente em nós, que é resultado do aprendizado, e este só é conseguido também através da vontade. Assim, não nos esqueçamos de sensibilizar nosso espírito, nossa individualidade para o conhecimento das forças de Deus, para o conhecimento de nós mesmos, para o conhecimento das forças que nos levam até Deus. De posse de tais valores ou conhecimentos, saberemos orar, trabalhar, vencer tudo com mais equilíbrio e serenidade. Que a prece seja o resultado da nossa compreensão íntima das coisas, mas represente sempre uma visão objetiva dos trabalhos ou das conquistas a alcançar. Deus e Jesus nos ajude a todos. Paz, Erma. Uma linda mensagem, né? E como ele fala sobre a prece, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão maior, Espíritos boníssimos que aqui nos trouxeram, estamos, Senhor, iniciando os nossos estudos e te pedimos que nos auxilie a todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos, nesses minutinhos que aqui ficaremos, absorvermos mais essas vibrações de paz, de harmonia, de serenidade para cada um de nós. Abençoe também as nossas queridas irmãs, Emília e Regina, que farão uso da palavra, que elas sejam envolvidas, Senhor, por vossos mensageiros de luz e amor a nosso benefício. Abençoe a nossa noite de estudo e que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo, em teu nome, Pai amantíssimo, que pedimos a permissão para darmos por iniciado os estudos da noite de hoje. Graças a Deus.
como nós falamos, nossa querida Emília está dando continuidade ao capítulo 7, segunda parte do Livro dos Espíritos, e hoje estará estudando conosco faculdades morais e intelectuais do homem. E Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 361, qual a origem no homem de suas qualidades morais, boas ou más? E os espíritos responderam, são as do espírito que nele está encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais propenso ao bem é o homem. Subpergunta A. Parece daí resultar que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem vicioso há de um espírito mau? Sim, mas diz de preferência que é um espírito imperfeito. Do contrário, poder-se-ia acreditar na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. 362. Qual o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos travessos e levianos? São estabanados, espertos e algumas vezes seres maléficos. 363. Os espíritos possuem paixões que não pertencem à humanidade? Não, do contrário, eles vô-las teriam comunicado. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente é o mesmo, e isso em razão do grau de adiantamento a que chegou. O homem não tem em si dois espíritos. 365. Porque homens muito inteligentes, o que denota neles um espírito superior, são, algumas vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos. É que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode progredir em ciência, no outro, em moralidade. 366. O que se deve pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem corresponderiam à quantidade de espíritos diferentes nele encarnados e possuindo cada um uma aptidão especial? Refletindo, reconhece que ela é absurda. O espírito deve possuir todas as aptidões para poder progredir. É-lhe necessária uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e não haveria para ele a individualidade. Ainda aqui se toma o efeito pela causa. Faz-se com o homem o que os pagãos fariam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo. Entre eles, porém, pessoas sensatas viam nesses fenômenos apenas efeitos que tinham como causa um Deus único. Vamos passar a palavra à nossa querida Emília. Vamos vibrar por ela e que Jesus a abençoe. Bom estudo, amiga. Obrigada, obrigada. Boa noite, gente. Fiquei surpreendida agora. Muito surpresa. Porque a gente está terminando o feriado, né? E vocês estão aqui. Que coisa incrível. Não viajaram. Ou será que viajaram e marcaram para chegar sexta-feira só para não faltar a reunião de sábado? Porque a gente vai criando, né, um hábito muito salutar de estar na reunião dos sábados. Quando a gente precisa faltar, a gente lamenta tanto, porque parece uma engrenagem, uma coisa assim, que a gente vem, partilha as ideias, né? Raciocina, come pizza.
do Celdinho, que é mais gostosa. Já sei da fama. E aí a gente ainda conversa com os amigos e depois vai para casa. E na outra sábado a mesma coisa, e no outro sábado a mesma coisa. Aí eu falei assim, mas hoje, último dia de férias do feriado de carnaval, não vai ter ninguém. Para minha surpresa, estou vendo esse salão cheio. Que beleza, muito bom. Por que será, né? Que frixilim que aqui tem, né? Qual é o atrativo, né, que essa casa oferece para nós, que faz a gente vir? É muito comum que a gente venha porque está precisando de um apoio, de uma ajuda. Mas também, o que acho que nos motiva e que nos faz ficar mais seduzidos em vir, é a possibilidade de estudar. E não é estudar para saber. Não é estudar para ser erudito. É estudar para compreender a vida. Quando a gente se dedica a um estudo para compreender a vida, como é o nosso caso aqui, nas nossas reuniões, há uma motivação a mais, há um dinamismo nesse processo do estudo, não é? Porque cada um vem trazer uma... Por exemplo, hoje é a 4ª vez que tocamos nesse assunto, porque já teve reunião às 10, já teve reunião às 3, já teve reunião às 5 e agora é às 7. Então, há uma multiplicidade uma coisa assim de podermos até escolher o dia, a hora que a gente quer vir, né? Então, eu fiquei muito surpreendida, né? Fiquei muito surpreendida. Outra coisa que eu pensei como uma coisa boa, né? Além de estarmos aqui. Nós já paramos para pensar o quanto a transmissão dessa reunião pelo rádio contribui para as pessoas? Será que nós já paramos para pensar quantas pessoas que não podem estar aqui, que não podem vir ao centro, ou até porque moram no exterior e estão ouvindo pela internet? Quantas pessoas, nós temos amigos aqui que são médios da casa, que por uma questão de trabalho precisam ir morar fora do Brasil e que continuam assistindo às reuniões porque podem acessar o estudo de onde estão. Que riqueza isso, né? Que maravilha! Quantas pessoas que hoje estão me ouvindo falar e que estão num leito, não podem levantar, estão doentes, estão com problemas e que não puderam vir, mas não deixam de pegar lá o dial do rádio e botar no 1400, que é a Rádio Rio de Janeiro, né? Aliás, a rádio, vocês sabem, né? Centro Espírita, instituição espírita, está precisando sempre, né? O Chico falava, né? O Chico, ele é muito legal, ele fala umas coisas boas. Ele diz assim, centro espírita onde a conta do banco não está no vermelho, não serve. Centro espírita onde sobra dinheiro, fica esquisito. E a rádio, né, tá fazendo campanha agora, né, a gente sabe. Porque está precisando, né? Nós estamos vivenciando um momento mais duro, mais difícil, e as contribuições, em geral, diminuem. Isso faz parte da nossa vida em sociedade. E a rádio está precisando. Né? Quantas pessoas se beneficiam com a rádio? Né? Tem pessoas que me dizem assim, na minha casa, o rádio fica ligado 24 horas na Rádio Rio de Janeiro, que eu quero ouvir as coisas da Rádio Rio de Janeiro. Né? Porque é o interesse da pessoa. E aí é uma ótima oportunidade dessa pessoa poder ajudar a rádio, né, com qualquer possibilidade que seja, pequena, grande, não interessa, o importante é poder ajudar e a gente continuar essa rede, né, maravilhosa de auxílio mútuo, né? Então eu pensei nessas duas coisas, né, no fato de hoje ser feriado, um finalzinho do nosso feriado prolongado de carnaval, e a outra questão de estarmos podendo expandir todos os nossos estudos pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Né? Que maravilha! Por que eu estou falando isso? Porque hoje
da outra vez eu fiz isso também, né? Não sei se deu muito certo, mas vou fazer de novo. Hoje eu queria dedicar esse estudo para as pessoas que estão chegando aqui na nossa casa. Esse pessoal que é dinossauro, que está aqui há muito tempo, que já ouviu esse estudo várias vezes, vai ter que ter paciência comigo hoje. Porque hoje eu quero falar para as pessoas que estão chegando, para as pessoas que estão descobrindo, né, essa possibilidade de ter um momento na sua semana, de vir a um lugar onde elas vão ouvir coisas que vão preencher, que vão colaborar, que vão fazer ela raciocinar. Por que que eu quis fazer isso? Porque essas 6 perguntas que estão aqui no estudo nosso de hoje, né, vocês já guardaram a página, né? Vai guardar não, pega ela. Ó. Bacana. 6 perguntas, né, sobre faculdades morais e intelectuais do homem. Eu queria explorar um pouco esse texto, não só no sentido de falar no conteúdo do ensino moral que tem nessas perguntas, mas umas curiosidades interessantes, porque eu queria, assim, muito, vamos ver se eu consigo, despertar nos que estão chegando aqui uma curiosidade, um interesse para fazer os nossos cursos. Porque nós temos cursos aqui. Eu tive uma experiência muito boa com o Livro dos Espíritos, porque eu fui instrutora do Livro dos Espíritos, assim, de dar aula toda. Naquela época a gente dava aula toda semana, não tinha essa riqueza que hoje tem vários instrutores. A gente até bate cabeça para quem quer dar aula, que é tanta gente boa dando aula, que é uma maravilha. Mas na minha época de dinossauro, o que acontecia? A gente ficava ali, né, toda semana ali. Então eu fiz esse estudo de toda semana estar ali dando aula 10 anos. Coisa pra caramba, né? Vocês pensam que eu sei tudo do livro? Sei não. Por exemplo, hoje, estudando, para a gente conversar aqui hoje, eu descobri alguns aspectos que eu não tinha visto antes, que fazem parte de um certo amadurecimento que a gente vai tendo ao longo do tempo, né? Que a gente vai tendo contato com a obra do Livro dos Espíritos, lendo várias vezes, a gente vai vendo certas coisas que a gente não via antes. Então, primeira coisa que eu percebi, né, é que esse texto ele merece uma atenção e uma análise diferenciada para a gente entender certas coisas. Em primeiro lugar, o livro é o primeiro livro da doutrina espírita. Então, os conceitos que estão no livro estão sendo trazidos para as pessoas naquele momento lá, 1854, revisto em 1857, está sendo trazido conceitos, nomenclaturas novas, né? Por exemplo, a palavra espírito, não foi Kardec que inventou essa palavra, foram os próprios espíritos nas comunicações que se denominaram como espíritos. E isso está escrito lá na introdução do Livro dos Espíritos. Aqui, nesse texto, nós podemos perceber uma questão de nomenclatura muito interessante. Vamos pegar aqui a nossa página. Logo, aqui no título, Faculdades Morais e Intelectuais do Homem, eu queria que vocês fizessem, com todo respeito, uma pequena modificação no título para entender um aspecto muito interessante do texto. Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Vamos ler diferente? Vamos ler. Faculdades Morais e Intelectuais do Encarnado. Olha que interessante. É diferente. Porque homem significa humanidade, seres humanos, uma coisa mais geral. Aqui, a intenção de Kardec, quando ele
relata, ele coloca homem, ele está querendo falar de que homem? Do encarnado. Ele está falando da questão de se encarnar, da questão de sermos imortais e encarnarmos, vestirmos-nos de carne para habitar o mundo material. É deste homem que ele está falando. É desta situação. É neste contexto que o estudo, as perguntas são feitas. Primeira coisa, então, é isso. Faculdades morais e intelectuais do encarnado. Né? Isso vai nos mostrar o quê? Vai nos mostrar que a gente está diante de um livro, né, que é um livro conceitual. Eu sempre falo isso, isso é um livro conceitual. Quando a comparação é só para a gente entender o aspecto do livro, né? Por exemplo, até hoje se estuda a Bíblia para entender o contexto da Bíblia, as nomenclaturas que estão na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro conceitual. Todos os livros conceituais, eles têm essa condição de serem permanentes, atemporais. Então você pega o Livro dos Espíritos, que foi organizado em 1854 e reeditado em 1857, e você lê ele hoje, por exemplo, lá na Lei do Trabalho, uma notinha de Kardec sobre educação moral, que a gente lê e vê a situação social de agora, de 2019. É atemporal. Porque está falando de verdades perenes. Né? Então, quando ele fala do homem, ele não está falando da humanidade, ele está falando daquele indivíduo que está encarnado. Se nós entendermos isso logo de cara, logo aqui nesse texto do estudo, nossa, vai ampliar em muito o nosso entendimento. Porque parece que fica meio confuso às vezes. A gente lê a pergunta, parece que está meio confusa, tipo, do que ele está falando? Por exemplo, qual a origem no homem de suas qualidades morais boas ou mais? Ele está falando qual a origem no encarnado de suas qualidades. Aí essas qualidades são do espírito. Ou seja, é dele espírito. Eu brinco muito, né, que a gente ainda diz assim, no meu espírito. Cara, maior engano. Eu não tenho um espírito, eu tenho um corpo. Então é assim, é igual aquela hipnose do chocolate, né? Tenho um corpo, sou um espírito, tenho um corpo. A gente tem que se hipnotizar ao contrário, porque nós não temos um espírito. Eu tenho um espírito assim, assim, assado. Não, eu sou um espírito assim, assim, assado. Isso parece uma bobagem, apenas um exagero de detalhamento da nomenclatura, mas não é não, faz uma diferença enorme. Porque é do ponto de vista que eu vejo a minha vida. Aqui, em 1857, Kardec ainda estava treinando esse conceito dentro da cabeça. Porque era tudo muito novo. Por isso que, às vezes, ele fala do meu espírito, do espírito, como se o espírito fosse uma coisa separada. E não é, né? Então ele diz, são a do espírito que nele está encarnado. Que nele, ele homem. Mas, na verdade, não é nada disso, né? Na verdade, o espírito que está respondendo está querendo dizer que as qualidades morais do encarnado são o resultado do que ele é como espírito. É isso que ele está querendo dizer. E aí, quando ele diz isso, né? Ele diz, quanto mais puro é o espírito,
mais propenso ao bem é o encarnado. Porque o encarnado reflete o que ele é como espírito. E aí ele vai, parece daí resultar que o homem de bem, né, o encarnado, é uma encarnação de um bom espírito e o vicioso de um espírito mau. Aí vem a primeira contextualização desses espíritos bons que dirigiram a codificação. Que eles já falaram isso antes e repetem. Em vez de você dizer mal, diz imperfeito. Por quê? Porque quando a gente estuda lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, né? Não existe espírito mau, existe o espírito leviano, pseudo-sábio, espírito benevolente, vários tipos. Mas não tem espírito mau, tem espírito imperfeito. Por que eles têm esse cuidado de dizer que é imperfeito? Porque se não falar que é imperfeito e só falar que é mal, dá a entender que então existiriam os demônios, que são espíritos que seriam maus eternamente, aquela coisa toda, que a gente não acredita nisso, né? Uma vez eu fui conversar com um amigo protestante, né? E ele tem um medo de demônio, de diabo, que se pela todo, né? Aí eu falei assim, cara, demônio não existe não, nem diabo não. Ele, que é isso? Tem sim. Porque nós espíritas não acreditamos, né, em seres criados para serem maus, para fazer o mal. Nós não acreditamos nisso. Porque nós acreditamos na evolução. Nós acreditamos que, por mais que uma pessoa esteja envolvida nesses equívocos terríveis que a gente vê acontecer, ela poderá, no futuro, se emendar, melhorar, mudar, modificar seus conceitos e elevar-se espiritualmente, né? Isso é maravilhoso, isso só mostra o quanto Deus é bom e misericordioso, né? Então ele diz que sim, são resultado, sim, o que nós vemos nos encarnados, as características, os aspectos do seu caráter, né, da sua personalidade, são reflexos de como ele era quando estava desencarnado, como espírito. E aí ele diz, sim, mas de preferência que é um espírito imperfeito. Do contrário, poderia acreditar na existência de espíritos sempre maus, o que chamais demônios, né? Vejam o cuidado, né, que a espiritualidade tem de firmar os conceitos para nós. Por que eles têm esse cuidado? Não é preciosismo deles, é porque eles sabem que à medida que a gente assume dentro da gente entender esses conceitos, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Por exemplo, se a gente está vivendo um momento de muita aflição, um período de vida muito difícil, de desemprego, de doença, de coisas difíceis de viver, nós, porque nos sentimos como pessoas imortais, espíritos imortais, nós já conseguimos, por mais que esteja ruim a coisa, nós conseguimos já dizer assim, não, isso é nessa encarnação que eu estou assim, e isso aí eu vou conseguir superar. Eu vou melhorar, eu vou vencer essa etapa, né? Porque eu já tenho aquele conceito dentro de mim. Por isso que eles são tão cuidadosos. Eu queria muito estimular vocês a entenderem esse cuidado da espiritualidade, porque quando a gente entende esse cuidado, eu acho, sabe, que a gente consegue visualizar a importância dessa obra. A gente consegue entender o quanto é importante essa obra. É uma obra que tem condição de ser estudada sempre.
não tem essa história de dizer que isso aqui está ultrapassado. Tem um pessoal que diz esses absurdos, dizer que o livro dos Espíritos está ultrapassado, aí Jesus, porque não estudou legal, não aprofundou, porque se aprofundar vai ver que não. Vejam o cuidado que esses espíritos têm de transmitir o conhecimento para nós, dando para nós. Quando ele diz, não diga mal, diga imperfeito. Olha lá, você está escorregando num equívoco. Não existe mal para sempre, existe imperfeição. E aí, com isso, eles estão ensinando uma coisa para a gente para sempre. Não é para agora só. E vamos continuar. Aí tem uma perguntinha aqui, aliás, são duas, das 6, duas perguntas que isso a gente vê muito no Livro dos Espíritos. Perguntas que parecem que estão enxertadas no contexto. Parece que elas não têm, assim, muita razão de existir naquele assunto. Isso acontece muito. Por quê? Porque Kardec organizou esse livro com inúmeras para fazer um livro com 1000 e poucas perguntas, quantas perguntas vocês acham que ele precisou organizar? Muita coisa. Então, é aquelas perguntas que ele vê que tem uma razão de ser. É um professor, né? O senhor Hipólito era um professor, pedagogo, né? Então, ele tinha entendimento. O que ele fazia? Ele enxerta a pergunta dentro do contexto para dar noção para a gente da questão das faculdades. Que ele diz assim, qual o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos travessos e levianos? Que indivíduos são esses? Encarnados. Qual o caráter desses encarnados? Aí ele diz, são estabanados. Eu sou estabanada. Sabe qual é o meu apelido em casa? Pé de gancho. Porque o pé de gancho é aquele pé que tem um gancho. Onde ele passa, ele vai arrastando tudo que ele tem pela frente. Essa sou. Então, olha só. Qual o caráter dos indivíduos travessos e levianos? Estabanados, espertos, algumas vezes seres maléficos. Por que ele coloca isso aqui? Porque isso não é propriamente uma faculdade, é uma característica. Porque esse assunto tem muito a ver com a escala espírita, que é um texto maravilhoso do Livro dos Espíritos, onde Kardec coloca em escala mesmo as várias classes de espíritos, né? E os espíritos possuem paixões que não pertencem à humanidade? É uma pergunta, né? Por que ele faz essa pergunta? Ele faz essas perguntas que hoje em dia a gente lê e parece assim meio esquisitas, porque na época dele existiam teorias. Existiam filósofos que acreditavam nessas teorias assim meio estapafúrdias, meio absurdas. Então ele tinha que perguntar isso, que é para os espíritos que dirigiam e coordenavam o livro, pudessem responder e ficar bem claro. Né? Quando ele fala dos convulsionários, né? É outro assunto muito interessante do Livro dos Espíritos, que tem lá, quando ele fala dos convulsionários e vários outros assuntos que ele fala, porque eram questões da época, né? E essa era uma questão da época, né? Se eles não pertencem à humanidade, como que todos... Porque, na verdade, esse entendimento era assim, humanidade seria só nós aqui na Terra. Ah, coitado, achar que só tem gente aqui na Terra. Uma das coisas, das bases, que até passou ali na televisão, é pluralidade dos mundos habitados. Né? Então, nós acreditamos sim, né? Que não somos os únicos humanos, não somos os únicos seres vivos do universo. Mas esses que faziam essas perguntas, que tinham essas teorias, achavam isso. Então, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo mostrar o dinamismo desse livro. Porque eu amo esse livro, tá, gente? Eu gosto muito desse livro.
E eu fico muito bem impressionada com o cuidado, com a forma como Kardec organiza os assuntos para nos expor as ideias e nos ajudar a ter conceito a respeito do espiritismo, né? É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as inteligências. Por quê? Porque aí ele explora a teoria daqueles pensadores panteístas, que isso até existe até hoje, né? Existe até hoje pessoas que acreditam que nós não somos uma individualidade, mas que somos uma mistura de características individuais, como um mosaico. Então ele pergunta sobre isso, né? É o mesmo espírito que dá aos homens encarnados, né? Toda vez que a gente lê, o homem é encarnado, tá? As qualidades morais e a inteligência. Aí ele diz, certamente, se eu pudesse ver esse espírito respondendo a Kardec, eu diria que, fazendo uma atitude bem teatral, o espírito diria assim, certamente. Como quem diz que absurdo. Como é que você pode pensar uma estoidice dessa? Tá doidão? Tá puro. O pessoal diz, né? Tá puro. Né? Então, certamente, é o mesmo. E isso em razão do grau de adiantamento a que chegou. O encarnado não tem em si dois espíritos. O encarnado aí, no caso, é o corpo, né? O corpo do encarnado, né? Porque homens muito inteligentes, o que denota neles um espírito superior, são algumas vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos. Se ele é inteligente, não dá, essa condição de ser inteligente não daria a ele a condição de ser superior? Aí eu vou fazer uma parada aqui, para falar um pouquinho da minha brasa, chamar a sardinha para minha brasa. Às vezes eu atendo muita criança, né? Às vezes eu recebo umas mães muito seduzidas pela inteligência dos filhos. Ah, mas ele é muito inteligente. Moralmente, o filho é uma peste. Porque moralmente está precisando de um... Não é de novo que se entorta o pepino? Está precisando de uns ajustes. Mas porque é muito inteligente, muito sagaz, muito esperto, sabe falar coisas muito que seduzem, essa mãe acha que esse filho é um índigo. É uma criança índigo, que é outra coisa que eu deixo para lá. Então, aí eu falo assim, mas mãezinha, só inteligência não basta. O que adianta ele só ser inteligente? Né? Se ele não sabe ouvir um não, por exemplo, que ele se desestrutura todo, cai no chão, se estribucha. Cadê a inteligência dele nessa hora? Né? Então é isso aqui que está meio que escondido nessa pergunta. Basta só a inteligência, em que ele diz assim, por que homens muito inteligentes, o que denota deles um espírito superior, são algumas vezes ao mesmo tempo profundamente viciosos? Aí ele responde, é que o espírito é encarnado, não é bastante puro. E esse encarnado cede à influência de outros espíritos piores. Aí ele diz uma coisa linda, linda, que é maravilhosa, que está escondidinha na resposta, que me lembrou a lei circular de Leon Denis. Maravilhosa lei, né, que está no Grande Enigma. O espírito progride através de uma... Olha só, Luzia, como é que Leon Denis e Kardec se entendem, porque eles foram encarnados. Vou contar uma fofoca. O Kardec e o Leon Denis foram amigos em outras encarnações.
trabalharam juntos, viveram juntos. Por isso que eles têm tanta afinidade. Aqui é a prova disso, porque ele pergunta uma coisa que desperta no espírito responder um assunto que ele já intuitivamente conhece, né? O espírito progride através de uma insensível marcha ascendente. Isso é lei circular de Leon Denis, gente. Mas o progresso não se efetua simultaneamente, em todos os sentidos. Num período ele progride em ciência, em outro em moralidade. O que Leon Denis fala na lei circular? Ele diz que a nossa evolução, o nosso progresso, é feito como se fosse uma espiral. Uma espiral, uma mola, uma espiral. E que a gente, nas várias e sucessivas encarnações, a gente vai treinando as mesmas coisas em níveis diferentes. Isso é um raciocínio maravilhoso que encaixa perfeitamente. Perfeitamente. Então, aí a espiritualidade, a gente diz assim, escreve para os espíritos lá, na psicografia. Ah, não aguento mais esse meu marido. Não sei se separo, se não separo. Aí o espírito responde, minha filha, vocês programaram ficarem juntos nesta encarnação. Tens a liberdade de escolher, mas se não ficares com ele, na próxima... O que é isso? Lei circular de Leon Denis. Porque, na verdade, não é castigo. Não é castigo. É que a gente precisa trabalhar aquela questão moral que o outro desperta em nós. O outro é isso, é aquilo outro. E a característica dele me incomoda, me atrapalha. Mas é aquilo que eu preciso treinar. E a espiritualidade diz isso pra gente. No livro dos Espíritos isso está bem claro. Na lei de amor, justiça e caridade, na lei de liberdade, de igualdade, está bem claro. Esse treino, ou seja, preciso aprender a lidar com gente encrenqueira sem perder a educação. Então, como é que vai ser a minha encarnação? Vou viver encontrando gente encrenqueira. Eu fujo delas, elas me perseguem. Porque eu tenho que aprender aquilo. É isso que Leon Denis diz e que Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos embasam. É maravilhoso a gente entender isso para a gente não fugir. Para a gente encarar. Mas não é encarar com sofrimento. Não, é encarar com outra visão. É encarar assim, o que eu posso fazer aqui para tornar esse negócio mais suave? O que eu posso fazer aqui para aprender logo esse negócio? Né? Então, essa questão, né, que ele diz, né, insensível marcha ascendente, significa que por mais que a gente erre, por mais que a gente não consiga as coisas, nunca a gente regride, a gente sempre avança. É ascendente, sempre avança. Às vezes a gente avança lentamente, às vezes a gente avança mais, né? Mais rápido. E ele diz, então, marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente, ou seja, você não melhora tudo, você melhora uma coisa, melhora outra, né? Vocês lembram, eu gosto muito de ensinar porque eu aprendi com uma pessoa e estou querendo passar para os outros, né? Técnica sanduíche. De vez em quando eu falo aqui para vocês da técnica sanduíche. Vocês lembram de eu falar da técnica sanduíche? É aquela técnica que você quer falar uma coisa muito desagradável para a pessoa, que você sabe que a pessoa, ouvindo o que você vai falar, ela vai reagir.
Aí você começa assim, nossa, o seu cabelo tá bonito, né? Mas é a coisa agradável. Aí você, como sentiu o cheirinho de cabelo mal lavado, aí você diz assim, mas é shampoo novo que você está usando? Então você fala uma coisa boa, aí depois você fala aquela coisa que vai desagradar. E no final, assim, você arremata, assim, mas no conjunto está tudo muito bem. Você deu o recado. É a técnica sanduíche, que é muito legal. Ontem eu falei dela, estou falando hoje, porque ela é muito legal, porque ela ajuda a gente a não ser agressivo, impulsivo, ousado demais com as pessoas, né? De poder falar. Porque é uma característica nossa, às vezes, querer falar a verdade para a pessoa, né? E aqui ele está dizendo, né? Esse progresso não se efetua simultaneamente. Então, o que vai acontecer? A gente não vai poder consertar as pessoas de uma vez só, porque a gente gosta de... A gente não se conserta, mas gosta um bocado de consertar os outros, né? Então, aí às vezes a gente quer acertar a pessoa, consertar e não dá, não? Tem que ser devagar, porque nos momentos, né? A gente pode progredir em ciência, em conhecimento, em inteligência e outras vezes em moralidade. E na última pergunta, né? Ele pergunta assim, o que se deve pensar da opinião? Então Kardec faz muito essa técnica didática. Ele traz um fato, os professores sabem do que eu vou falar, fato gerador, né? Isso é uma técnica de ensino dos professores. Qual é o fato que gerou essa dúvida? Né? Então, é um fato lá. Qual é o fato? Diferentes faculdades intelectuais e morais do encarnado corresponderiam à quantidade de espíritos diferentes nele encarnados. Para nós, isso não casa, não tem coerência nenhuma, mas existia na época a teoria a respeito disso. Por isso que ele pergunta. E aí os espíritos diriam assim, refletindo, reconhece-se que essa teoria é um absurdo. O espírito deve possuir todas as aptidões, é dele, né? Não é dividido, para poder progredir. É-lhe necessária uma vontade única. Por que vontade única? Porque é um indivíduo, uma vontade. Uma vontade. Não tem divisão, né? Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e não haveria para ele a individualidade. Ainda que se toma efeito por causa. Faz-se com o homem, com o encarnado, né, o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo. Porém, pessoas sensatas viam nesse fenômeno apenas efeitos que tinham como causa um Deus único. Aí, no caso aqui, os espíritos estão até querendo fazer um elogio para a gente. Eles estão dizendo que nós somos pessoas sensatas. Né? Lá na introdução, na introdução número 8, Kardec, falando, né, sobre o livro, introduzindo o estudo ao livro, ele diz que aquele livro era destinado às pessoas sérias, que desejavam crer, acreditar, estudar, analisar, com direito a duvidar. Né? Isso é sensatez. Então, essa sensatez, essa característica de você poder pensar sem partidarismo, sem tomar partido de nada, mas com desejo de entender, de conhecer, essa sensatez é que o Espiritismo nos convida a ter. Quando nós estamos vindo aqui para as reuniões, nós somos alçados a vir aqui para pensar na sensatez da vida. Caramba, pensar na sensatez da vida com essa confusão que a gente está vivendo? Como é que é isso?
eu pensar nessa sensatez, com tudo isso difícil que está acontecendo, parece que está de ponta cabeça, todo dia acontece um negócio que a gente diz, como? Como? Né? Como pode ser? O mundo parece que está piorando, né? Qual é a sensatez que o Espiritismo traz para nós, né? É a sensatez dessa característica de evoluir. Evolui de um jeito, mas não evolui tudo. Evolui mais uma coisa do que outra, né? O Dr. Herman, né, ele gostava muito de falar para a gente, quando a gente estava lá analisando uma situação, às vezes do livro que a gente estava estudando, ou até um caso que estava sendo trazido, ele dizia às vezes para a gente assim, esse não é o tema encarnatório dessa pessoa. Esse não, lembra? Esse não é o tema. Aí eu fiquei muito encafifada com aquela maneira dele falar. Aí eu falei, doutor Herman, o que é isso que o senhor diz que não é o tema da pessoa? Aí ele falou assim, a pessoa vem, encarna com uma programação, com um desejo de aprendizado em determinada coisa. E aí ela vai ser colocada em situações para aprender. Aí uma vez ele até falou assim, vocês são assim muito imediatistas. Por exemplo, se a pessoa cometeu um grande erro, um assassinato, sei lá, uma coisa muito, muito drástica numa vida, ou viveu com uma pessoa muito dominadora, que cerceava a liberdade, vocês acham que nós, eles espíritos, né, guias, vamos colocar essa pessoa para viver na outra encarnação junto com a mesma? Ele diz, não, a gente não faz assim, não. A gente pega e coloca ela junto de uma pessoa que parece com aquela que lhe oprimiu, mas não é tão opressora assim. Então vocês vão ter, achei esse raciocínio dele tão legal, vocês vão ter a oportunidade de lidar com a opressão, que é uma coisa que vocês têm que aprender a fazer, mas não vai ser uma coisa que sufoque você. Então você vai conseguir conviver com isso. E aí, lá pelas tantas, num outro momento, numa outra encarnação, você até pode reencontrar com aquele que te judiou. Aí ele olhou assim, mas não estranhe, pode passar muito tempo e esse que te judiou pode até ter melhorado e ser melhor que você, hein? Eu falei, caramba, deu um tchoi na minha cabeça. Falei, nossa, e mesmo doutor Herman, você meu filho? Porque ele falava assim, fazia com o braço assim, a vida é incessante. Movimenta-se sempre. Eu estava até lembrando ontem, né, de uma vivência que eu tive com o Dr. Herman, que é um grande professor nosso aqui, né, no trabalho do socorro espiritual, do atendimento aos espíritos que estão obsediando os outros, né? Então, o espírito se apresentou junto lá e tal, começou a falar, um espírito muito difícil. Nada que... Olha que o Dr. Herman, ele é bom de papo. Nada que o Dr. Herman falava, o espírito aceitava. O Dr. Herman oferecia para ele várias coisas e dizia para ele as consequências das atitudes dele, que ele tinha chance agora de melhorar e nada. Cabra queria o mal de todo jeito. Não, eu não saio de lá, que eu vou, ele vai ver comigo, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Aí o doutor Herman esgotou toda a bateria de argumentação dele. Aí o doutor Herman parou e falou, espírito, né? O espírito tem alcance, né? Vê as coisas, né? Ele falou assim, meu filho, naquele jeito dele te falar, meu filho, tudo bem, você não quer... Você então vai voltar lá para onde você estava. É isso mesmo que eu quero, porque aí eles vão ver comigo, não adianta só falar não, que eu não quero. E esse espírito, eu estava incorporada com esse espírito, aí, por isso que eu sei os detalhes. Aí ele falou assim, está bem, então vamos fazer o seguinte, mas olha só, tem uma coisa,
Aí ele, velho, ainda tem mais uma coisa. Muito, muito debochado, né? Aí ele falou assim, olha, você vai voltar e tal, mas eu queria te dizer, sabe aquele teu inimigo? Aquele que você não gosta dele de jeito nenhum? Quem que tem ele? Ele já melhorou, ele passou à tua frente. Caraca, gente, quando o doutor Erna falou que o cara tinha passado à frente dele, vocês não imaginam o que eu senti, porque eu estava na carona do espírito, né? Eu estava sentindo tudo que o espírito estava sentindo. O espírito parece que deu um pulo da cadeira. Como? Que absurdo! Não pode ser uma coisa dessa! Como que pode acontecer um negócio desse? Isso não é justiça divina. Ele, mas ele quis melhorar, você não quer, mas ele quis. Passou à sua frente. Aí ele falou assim, aí ele calou, o espírito calou profundamente. Aí o doutor falou assim, você não quer mesmo aceitar o meu convite? O doutor deu uma chave de galão nele. Tá bom. O que é que eu preciso fazer? Porque esse cara não vai passar minha frente mesmo. Você vê a argumentação. A espiritualidade superior não ficou preocupada, não é? Isso é conceito é entendimento do que é progresso, que é o nosso assunto do carnaval que passou aí. Né? É entendimem do que é evolução, como um momento você evolui em ciência, outro momento você evolui em moralidade. O espírito que estava coordenando lá, falando com aquele companheiro, não estava preocupando em moralizar ele, em fazer ele ser um espírito bom. Ele usou uma técnica para ajudar o cara a sair daquela posição, que não estava atrapalhando só os encarnados, não. Estava atrapalhando a ele mesmo. Que ele estava lá naquela posição, vai, não, ficava para frente, para trás. Isso é entendimento. Então eu quis trazer essa historinha real para vocês, para a gente ter uma noção de como é amplo esse entendimento das nossas faculdades. Nossas faculdades são capazes de evoluir infinitamente. Agora, não é tudo de uma vez. Não viramos santos do dia para a noite, é um processo. Eu espero ter passado aqui para vocês, estudando essas perguntas, uma noção da riqueza desse livro. Porque isso aí é um itemzinho de um livro cheio de coisas. 6 perguntas de um livro de 1000 e poucas perguntas. Olha como é que a gente ficou aqui, nesses minutos que ficamos aqui, esmiuçando essas perguntas, quanta coisa tem aqui nesse texto? Muita coisa. Né? Então, é um livro muito denso, de muito estudo. Nem sempre dá para a gente estudar ele sozinho e concluir coisas. Às vezes a gente precisa daquele instrutor que vai catalisar nossos entendimentos. Por isso que é legal vir no curso. Entenderam? Eu quero que vocês venham no curso, entenderam? É legal vir no curso, é bom encontrar com as pessoas que têm raciocínios diferentes, que fazem perguntas diferentes, têm dúvidas diferentes, e aí a gente vai partilhando junto e vai crescendo em entendimento. E é muito bom, faz amizade, é muito legal. Então, aqueles irmãos, companheiros que estão chegando aqui agora, que já ouviram aqui convites para os cursos, pensem em participar desse projeto, que é muito legal, dos cursos, para estudar os livros. Não só as palestras, nós temos também os cursos. É muito legal. Tá certo? Então, passamos aqui uns minutos conversando, foi muito bom, né? Eu acho que foi muito bom a gente conversar sobre esse assunto do Livro dos Espíritos. Esperemos que esses conceitos que estão nessa página possam trazer para nós muita reflexão para ajudar a vivermos a nossa vida encarnada, difícil. Eu brinco assim, com direito a prefeito, com direito a todas essas coisas que a gente está vendo aí. Viver isso aí, vamos viver isso aí. Não vamos nos intimidar, não vamos nos assustar, vamos viver. É um momento de muita
aprendizado incômodo, desconforto, mas é aprendizado. E vamos caminhar para que a gente possa aprender a ser espíritos bons um dia, né? E vamos continuar juntos, né? Porque nós estamos fadados, certamente, a aprender juntos muitas coisas boas ainda esse ano, no estudo do livro de todo sábado, né? E vamos pensar naqueles que estão lá do outro lado, porque essa minha palavra está passando pela rádio, né? Vamos pensar nessas pessoas que estão lá do outro lado, ouvindo, porque não puderam vir aqui, por alguma razão, ouvindo essa reunião e também se aproveitando desses ensinamentos para fortalecimento de suas vidas. Nós estamos todos juntos, isso é muito bom, né? Então, que Deus nos abençoe e que possamos ter uma semana de muita paz, de muito aprendizado. Agradecemos nossa querida Emília pelo estudo que ela nos trouxe, nos deixando bastante material para as nossas reflexões. Com certeza ela estará aqui conosco outras vezes. Que Deus a abençoe. Dando continuidade à nossa tarefa, vamos ler agora o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, o item 4, Missão dos Espíritas, que será comentado pela Regina na hora dos passes. Como é um item muito grande, nós iremos ler alguns parágrafos. Já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós, que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar um novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Que importa as emboscadas que serão colocadas em vosso caminho? Somente os lobos caem em armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que sois grandes diante de Deus, e que mais felizes que Tomé, crede sem querer ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando jamais haveis conseguido obtê-los pessoalmente. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. E nós vos responderemos: podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem levem consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei, e os que a seguem serão os escolhidos, que vencerão. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição serão destruídos. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. Convidamos agora os nossos médiuns, já previamente preparados para o passe aqui na nossa casa, que se coloquem à disposição dos companheiros que organizam a tarefa do passe. E convidamos os nossos amigos da Rádio Rio de Janeiro, os nossos internautas que participaram do estudo que a nossa querida Emília nos trouxe, também para participarem desse momento, desse banquete espiritual, onde nós estivermos, com certeza, nos colocando numa maneira de concentração, de seriedade, nos ligando a Deus, nos ligando ao nosso anjo guardião, com certeza também seremos bafejados com os fluidos necessários para cada um de nós. Jesus, nosso amigo,
aqui estamos a te pedir nesse momento, onde iremos receber os fluidos das mãos amigas dos nossos médiuns, que esses fluidos, Senhor, possam nos trazer equilíbrio emocional, equilíbrio físico, Senhor, e equilíbrio espiritual. Que possamos, nesses momentos, nos sentirmos abraçados pela espiritualidade superior, para assim sermos mais consolados, sermos mais harmonizados e tranquilizados. Abençoe, Jesus querido, a esse momento, um momento do passe. Graças a Deus. Muita paz nos nossos corações. Somos todos missionários, diz a lição. Missão dos espíritas. Então, nós aqui temos uma missão. Nesse texto, ele nos fala: somos todos nós, trabalhadores do Senhor, e que possamos agradecer pela tarefa que nos confiou, nos chamando para o Espiritismo. E ele ainda diz no texto: ide e pregai, porque nós temos uma missão a fazer. Nós, através da doutrina espírita, nós temos muitas informações sobre a lei de Deus, as leis que regem a nossa vida, que regem o universo. Pela voz dos espíritos nos foram reveladas muitas coisas. O Deus bom e justo, a reencarnação, o progresso dos espíritos de acordo com o seu bom ou mau proceder, a vida espiritual. Então chegou a hora da nossa modificação e da nossa tarefa de divulgar para aqueles que estão conosco esse aprendizado, trazendo para nós e para os outros também. Nós já temos a notícia da transição planetária. O planeta está na direção da regeneração. E nós, através do nosso esforço e do entendimento que a doutrina nos traz, temos que seguir juntos. Então, ide e pregai. Modifiquemos os nossos hábitos. Vamos sacrificar as ocupações fúteis. E de que forma podemos fazer isso? Dando exemplo através das nossas atitudes, modificando o nosso pensamento, as nossas ações, falando do Evangelho nas nossas conversações. O Evangelho é o nosso roteiro seguro na direção do bem, do progresso. Agir no bem, ação na nossa vida em favor do outro, em favor de nós mesmos, né? Com a modificação das nossas atitudes. E para isso tudo nós temos que ter fé e coragem. Porque fazer diferente do que a maioria faz, e certo, temos que ter essa coragem de receber as críticas, não é mesmo? Mas se nos ensinam o caminho certo, qual o problema da crítica? Nós seguiremos em paz e iremos chegar ao progresso, à modificação. Muitos não querem ouvir nada disso, ainda estão apegados ao materialismo. Nas nossas conversações, tem pessoas que não querem nem ouvir falar disso. Mas para outros receberão como um bálsamo, uma palavra amiga, um abraço, um direcionamento segundo o Evangelho nos explica sobre as virtudes, sobre as dores da vida. O importante é lançar a semente, que diz a lição, que uma hora ela vai frutificar. Uma hora a pessoa lembra de um comentário, de um estudo, de uma conversa com um amigo, e aquilo vai modificando o seu pensamento. Aos poucos, a incredulidade vai se dissipando com a difusão dessas ideias. Então, somos esses trabalhadores. A nossa missão é difundir esses nossos ensinamentos junto com aqueles que vivem conosco. E como a gente conhecer essa verdade que a doutrina nos faz? Será que eu estou realmente modificando? Será que o outro que fala sobre a doutrina está se realmente falando a verdade? Aí nesse mesmo comentário do Evangelho ele fala:
Como é que a gente pode reconhecer essa verdade em nós? É praticando os verdadeiros princípios da caridade, ensinando e praticando, pelo número de aflitos a quem consolamos, pelo amor ao próximo, pela nossa abnegação e pelo desinteresse pessoal. Aí nós vamos nos reconhecendo e reconhecendo no outro a verdadeira modificação. O que se fala é o que se pratica. Deus quer o triunfo de sua lei, e os que a seguem serão os escolhidos que vencerão. Esse é o caminho. E o Evangelho, como diz o Dr. Herman, né, o nosso roteiro seguro. É o livro que se estuda tanto na espiritualidade quanto aqui entre os encarnados, na direção do bem. Que Deus possa nos abençoar nesse momento, que possamos ter vontade mesmo de transformar, porque a tarefa chegou às nossas mãos. Somos missionários e os trabalhadores da última hora, como diz o capítulo do Evangelho. Muita paz a todos. Mantenhamos nossos corações silenciosos para ouvirmos as orientações do plano espiritual. Prezados irmãos, reconhecendo-nos como espíritos imortais, itinerantes do progresso, onde alcançaremos cedo ou tarde a felicidade, temos como base fundamental, na lei de Deus, a reencarnação. Sim, este elemento soma para todos nós na aquisição de recursos, conhecimentos e sentimentos capazes de fazer com que alcancemos os objetivos de Deus, o de sermos felizes. E esta felicidade não vem a ser nem um pouco igual àquela que o homem terreno, o que está encarnado, almeja ou entende. É a felicidade do espírito que já alcançou o conhecimento e os sentimentos elevados para o torná-lo sem esta provação terrena pela qual o espírito que caminha nesta viagem tem a sua necessidade de realizar. Portanto, conhecendo-nos como espíritos imortais, em progresso, precisamos urgentemente caminhar com vistas a se determinar, realizar a lei de Deus, em primeiro, em cada um de nós. E cada um de nós se implica em pensar no próximo. Portanto, todo o valor do progresso somente assim terá efeito quando alcançarmos o entendimento de que precisamos caminhar conforme a lei de Deus, adquirindo o amor, sobretudo o amor de elevação, que eleva o espírito a Deus, e não o amor que aproxima a criatura aos bens terrenos. Dentro desse entendimento, todos os recursos que são oferecidos por Deus em vários momentos da vida de cada um de nós, espíritos imortais, precisam ser valorizados no aprendizado,
na educação e, sobretudo, na superação de todos aqueles elementos que fazem com que o espírito ainda se prenda à face terrena. O Espiritismo, traduzindo conscientemente e de forma elevada o desejo e o pensamento de Deus, nos traz recursos valiosos para os nossos espíritos, para não só entendermos a nossa trajetória, o que realmente somos e para onde estamos indo, mas também de maneira consciente e até mesmo dentro da emergência necessária ao progresso da humanidade, que cultivemos o amor ao próximo. A caridade representa o ponto principal de todos os elementos somados, conhecimentos e sentimentos, para o qual nós todos, espíritos imortais, fomos criados pelo nosso Pai. Cada um de vocês, portanto, que pedem apoio do mundo espiritual, apoio de Deus, ajuste as suas vidas materiais, lembrem-se de doar um pouco do tempo de vocês ao bem do próximo. Não somente através dessas orações aqui sempre lembradas por todos nós, mas pela prática constante, consciente de auxílio àqueles que sofrem. Um abraço do Herman e que Deus ampare e fortaleça, ajude a todos vocês a superar as dificuldades. Muita paz. Senhor Jesus, é com alegria, Senhor, que nós estamos terminando o nosso estudo da noite de hoje. Com alegria, porque os nossos corações foram abastecidos, Senhor, com tanta alegria, com tanta harmonia, com consolo. E as palavras do nosso querido Dr. Herman nos incentivando a ter o amor, mas o amor que nos eleva a Deus. O amor que tenhamos um olhar de compaixão para os nossos amigos, para o nosso próximo. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos caminhar sempre junto a Ti, em direção a Ti, para que possamos nos melhorarmos, para que possamos aproveitar nossa encarnação com a Sua ajuda e com a nossa grande vontade. Abençoe-nos a todos nós, e que seja em Seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em Teu nome, Pai amantíssimo, que pedimos a permissão para darmos por encerrado os estudos e passes do dia de hoje. Graças a Deus, Senhor.